Muito bem, vamos lá entender aonde fé e conhecimento se encontram e por que é tão importante na caminhada cristã você buscar conhecimento e não só conhecimento dentro do universo cultural cristão, e a gente vai entender por que disso, tá? Mas vamos então tentar entender isso. Antes de mais nada, deixa eu explicar que essa fumaça que vocês estão vendo aqui, né, que tá aqui no cantinho, ó, não é uma fumaça, né, de nada ilícito, tá bom? Isso aqui é um umidificador de ar porque eu tava quase morrendo com a umidade relativa do ar aqui no Paraná, tá? Então vamos lá. Eu já disse em outro vídeo aqui, né, que a fé e o entendimento, elas são coisas mais ou menos como se fossem inseparáveis, né? Ou seja, quando ocorre a fé, ocorre também o entendimento, e quando há um entendimento, geralmente, né, esse entendimento caminha para um tipo de crença, né? Vira esse entendimento, cristaliza-se como uma crença, não é? Quando a gente tem fé, né, em Cristo, a primeira coisa que acontece, como eu disse no outro vídeo, é o seguinte: a gente começa a querer buscar entendimento, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, né? E para isso, a primeira coisa que a gente vai atrás é de ler a Bíblia, né? A Bíblia, inclusive, tem o codinome, entre aspas, né, de Palavra de Deus, né? Tendo em vista ali que são escritos inspirados e, portanto, tem o aval de Deus. É como se indiretamente Deus estivesse dizendo ou concordando com o que está dito ali, tendo em vista que toda a Bíblia gira em torno de Cristo, e Cristo é a representação do próprio Deus, certo? Só que tem um problema aqui, né? Para entender a Bíblia, como eu disse no outro vídeo, né? Tá pressuposto, você pode achar esse outro vídeo no canal, tá? É fé e entendimento, não tente separar o inseparável. Como eu disse no outro vídeo, para você ler a Bíblia e entender o que tá ali, né? Já tá pressuposto alguns conhecimentos que você tem que ter, e esses conhecimentos não necessariamente têm a ver com a cultura cristã. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo aqui, você é brasileiro, você fala português, certo? Para você ler a Bíblia e entender, né, primeiro você precisa já de cara ter um domínio pelo menos suficiente da linguagem, não é assim? Você precisa conhecer mais ou menos a língua portuguesa, o significado da maioria das palavras, para você poder entender o que o texto bíblico está dizendo, não é isso? Então, nesse ponto aqui, a gente anota que há uma ligação de fé e entendimento. Se eu quero entender o que a narrativa bíblica está dizendo, eu já preciso ter vamos dizer, um know-how, uma gama de outros conhecimentos que me permitam interpretar o que está escrito ali, tá? Isso assim, estou falando aqui do ponto de vista superficial, de entender o texto bíblico, tá? Então, o texto bíblico, por assim dizer, ele não é autoexplicativo, como muita gente fala, né? Ele é autojustificado, né? O que é isso? O texto bíblico, ele se justifica, né, a si mesmo em diferentes locais da Bíblia, ou seja, palavras que estão no Antigo Testamento, né, validam e justificam ações que estão lá no Novo Testamento, ou seja, a Bíblia ela é como se fosse um corpo fechado, né, de coisas que se completam e se justificam, se embasam entre si, né? Tudo na Bíblia parece que está coerente, certo? Mas isso não quer dizer que ela se explica sozinha, ao contrário, né? O fato dela embasar, né, e se auto-justificar entre, né, Antigo e Novo Testamento, etc., não quer dizer que você vai ler aquilo e entender automaticamente. Por quê? Porque o entendimento passa por meio, né, da sua consciência, da sua razão, né? E essa razão vai precisar estar equipada com algumas coisas que são mínimas para você ter esse entendimento, certo? A própria Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nesse ouvir está pressuposto o entendimento, por quê? Como a gente falou no outro vídeo, se eu creio após ouvir, né, eu creio em algo.
O que é esse algo? Esse algo é o meu objeto de crença, né? Então, o meu objeto de crença, por exemplo, é Cristo. E eu creio nele depois de ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, né? Mas como esse objeto de crença se forma? Se forma a partir do entendimento que eu tenho da palavra que foi dita. Ou seja, para haver fé, tem que haver um objeto de crença, um objeto no qual crer. Para este objeto existir, precisa haver, né, um entendimento do que foi dito para que esse objeto se cristalize, para que crie na sua cabeça a imagem desse Cristo real. Né? E aí é neste Cristo que você compreendeu, que você conheceu de fato, que você crê. Né? É neste Cristo que você crê. Se você não entende quem é esse Cristo, não tem como você crer. Por quê? Porque para você, né, se você não entende quem é Cristo, Cristo não é um objeto de crença. Tem gente que acha que a crença e o entendimento, né, são duas coisas diferentes. Ah, não, eu não preciso entender, eu creio. Não, mas você crê no quê? Você crê em algo. Você pode dizer assim, ó, eu não preciso entender tudo, mas aquilo no qual eu creio, eu preciso pelo menos ter um conhecimento do que aquilo é, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente fosse Abraão e Deus fala assim, né? Ó, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não entende tudo o que Deus está falando, você concorda? Né? Não está tudo explícito o que vai acontecer dali para frente. Mas Abraão crê. Só que ele entendeu pelo menos o que Deus disse. Né? Ele não tem o domínio completo da situação, mas ele tem o domínio do entendimento do que foi dito para ele. Então, nisso aí você já percebe que fé e entendimento, elas caminham meio juntas. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Aonde tem fé, tem algum entendimento, e aonde tem algum entendimento, tem alguém que está caminhando para construir uma fé, né? Pode ser que seja uma fé na coisa errada. Se o entendimento for errado, não for verdadeiro, ele vai construir uma fé na coisa errada. Perfeito? Só que se há algum tipo de busca de entendimento, esta pessoa está se aproximando de alguma coisa porque ela vai criar um objeto de crença, né? E é aí que eu queria chegar, né? Uma vez que você entendeu que a fé e o conhecimento, eles estão meio interligados, porque você precisa crer em algo, e para crer em algo você precisa entender o que é esse algo, né? Entra uma outra questão que é o seguinte: quanto mais entendimento você tiver, mais cristalino se torna o objeto da crença. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais entendimento você tem a respeito de Deus e de Cristo, quanto mais você consegue entender o que a Bíblia está dizendo mesmo, né, mais cristalino fica a imagem de Cristo na sua cabeça, né? Mais facilmente você o percebe, mais claramente você pode descrever este Deus para você mesmo. E, portanto, a sua fé é expandida porque ela ganha maior peso, né? Você sabe melhor agora no que você está crendo, né? É aquela coisa que Paulo fala de ir prosseguindo, né? As cartas de Paulo têm bastante esse teor, assim, de encorajar, principalmente Romanos, se eu não me engano, encorajar as pessoas a prosseguir no entendimento, né? Tem algumas partes, tem uma parte até que Paulo fala, não sei se bem nessas palavras, mas mais ou menos isso aqui: abandonemos os rudimentos de Cristo. O que ele está falando? Olha, deixa para trás as coisas simples que você já entendeu sobre Jesus e prossigamos, né, para o que está adiante. Ou seja, vamos buscar entender as coisas mais complexas agora, que a gente já entendeu as coisas simples. Não precisa ficar falando dessas coisas simples aqui para quem já entendeu elas, né? Então você vê o apóstolo Paulo incentivando essa busca. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais você entende, e esses entendimentos que você vai tendo, eles são como fragmentos, né? Fragmentos de um quebra-cabeça, que vão cada vez mais revelando novas faces desse Cristo para você, né? Então você começa crendo no Evangelho, na coisa básica, na narrativa bíblica, mas quanto mais você vai conhecendo, você vai percebendo que haviam outras peças do quebra-cabeça que você não sabia.
mas que revelam muito sobre Deus, certo? E aí, qual que é a importância de buscar esse conhecimento? É que se você não faz isso, se você não busca o conhecimento, você fica limitado nessa compreensão do seu objeto de crença. Seu objeto de crença é Cristo, não é nisso que você crê. Mas quanto mais entendimento você busca, mais claro fica esse Cristo para você. O problema é que se você não busca esse entendimento, você fica apenas com a imagem básica de Cristo, né? O que é suficiente para te salvar, tá? A mensagem do Evangelho vai te salvar. Agora, sim, é só isso que você quer mesmo, né? Você quer cessar, chegar no céu e falar: ah, Deus, obrigado, você me salvou, vivi minha vidinha lá e tá tudo bem. É isso aqui mesmo que você quer, bicho? Né? Você foi salvo e agora, né, deu, né? Ah, vou passar aqui minha vidinha, tá tudo bem, já entendi, fui salvo e agora vou tocar minha vida aqui. Você acha que é isso? Né? Não é isso que está escrito na Bíblia, cara. A Bíblia diz que depois que você é salvo, se abre para você uma coisa chamada reino de Deus. Esse reino, segundo a própria palavra, é tomado à força. O que é isso? Está dizendo assim, olha, este reino é uma herança sua. Só que para você usufruir dela, você vai ter que se empenhar. Você vai ter que usar estas coisas a seu favor. Usar estas coisas para conhecer mais sobre esse reino, né? Então, você pode se contentar com o entendimento básico sobre Cristo, né? Mas eu acredito que a maioria dos cristãos sinceros não se contentam porque todos nós sabemos que há algo mais do que a salvação, não é assim? Não é assim? Todo cristão verdadeiro, né, não todo, mas a grande maioria, né, sabe que a salvação é a porta de entrada. Que Cristo, como a própria Bíblia diz, né, Deus, né, é o alfa e o ômega, né, o início e o fim de todas as coisas. Olha, se é o início e o fim de todas as coisas, há muito mais coisas sobre Deus que nós podemos aprender, né, e usufruir e nos relacionar com Ele em muito mais áreas das nossas vidas, etc, né? Então, eu acredito que a maioria dos cristãos queira buscar mais conhecimento. Agora, tem uma chave aqui. A Bíblia diz que nele nos movemos, cremos e somos, no sentido de que nada está fora de Deus. Tudo está dentro dele de alguma forma e ele também está em tudo de alguma forma, embora ele não seja tudo, tá? Eu não estou dizendo que Deus é essa garrafa d'água, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: há algo de Deus nessa garrafa d'água, porque caso contrário ela não existiria. Que a Bíblia fala: nele nos movemos, cremos e somos. Nele nos movemos, cremos e somos. Então há algo de Deus nessa garrafa, há algo de Deus nisso daqui, tá? Fala, como, Victor? Bom, aí nem a Bíblia te responde isso, certo? Mas nós sabemos que é necessário que algo de Deus haja nessas coisas, porque caso contrário ela não existiria, não é assim? Caso contrário, como estas coisas viriam à existência se tudo existe nele, né? Dentro dele? Então, esta frase, nele nos movemos, cremos e somos, revela uma coisa pra gente. Todas as coisas estão inclusas dentro de Deus, não há nada fora dele, tá? Nada é nada, tá? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, não só algumas. Todas as coisas. Então você pode, o que aparecer na sua cabeça aí, você falar, mas será que isso está dentro de Deus? Tá, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nele nos movemos, cremos e somos. Tudo está nele. Quando você entende isso, né, e aí eu vou entrar aqui na questão do conhecimento, você entende o seguinte, que quando você busca conhecimentos que não tem a ver com a cultura cristã, por exemplo, eu leio filosofia grega, né? Estudo sobre isso e tal, e estou tentando me formar uma base nisso para poder prosseguir para outras filosofias mais modernas, né? E que tem muita coisa errada nas filosofias modernas, né? Mas eu leio filosofia grega por enquanto, leio muito isso. O que isso tem a ver com a cultura cristã? Aparentemente não tem nada a ver, não é verdade?
Algumas pessoas podem até falar, isso aí é conhecimento humano, não é? Mas você lembra que a gente acabou de dizer aqui que não há nada fora de Deus e que não há nada que exista sem que haja algo de Deus nessa coisa? Você consegue perceber isso? Eu vou ir mais fundo para você aqui. A própria existência de Satanás só é possível porque antes existe um Deus, né, que o criou e que permitiu que ele se rebelasse. Se Deus não quisesse, Satanás não tinha se rebelado, era só Deus estralar o dedo e sumir com Satanás, né? No entanto, até a existência deste representante, né, do mal, vamos dizer assim, pressupõe a permissão e a existência de um Deus que deixou com que aquilo acontecesse. Ou seja, nem o mal existiria se não existisse Deus. Portanto, quando eu leio algo de filosofia, sabendo disso que eu estou falando aqui, eu sei que eu estou lendo algo que está de alguma forma dentro do Criador. E eu sei que, de alguma forma, há algo do Criador dentro daquilo. Pode ser que aquilo seja usado da forma errada, seja usado por homens para fazer o mal, por exemplo, né? Mas até essa possibilidade de usar uma filosofia do jeito errado para fazer o mal, até essa possibilidade está pressuposto dentro do campo que a gente chama de Deus, né? Porque não há nada fora dele. Você consegue entender isso? Então, Deus é esta coisa que está fora de tudo, mas dentro de tudo ao mesmo tempo. Inclusive fora de nós e dentro de nós ao mesmo tempo, não é assim? Então, quando eu leio uma filosofia grega, eu leio tentando achar ali o elemento de Deus que há naquilo, tentando entender o que Deus quer me dizer com aquela coisa ali. Porque se ele permitiu que isso existisse, então algo dele há nisso. Algo dele há nisso. E eu quero saber, por que você deixou essas pessoas pensarem estas coisas? E aí, quando você vai lendo essas coisas, você vai percebendo que, no fundo, o conhecimento humano que você está buscando, por causa da sua fé que está dentro de você, esse conhecimento humano, né, submetido à sua fé, de que Deus está acima de todas as coisas e envolve todas as coisas, esse conhecimento submetido à sua fé acaba se tornando mais uma pecinha do quebra-cabeça de Deus. E você vê uma outra face de Deus, um outro pedacinho de Deus. Tá entendendo? Então, por que é importante buscar conhecimento? Porque buscar conhecimento, no final das contas, é buscar conhecer a Deus. O conhecimento humano, ele é, sim, repreendido na Bíblia. Mas o sentido da repreensão do conhecimento humano na Bíblia é quando este conhecimento humano não está submetido ao entendimento maior, espiritual. E se você é cristão, tudo o que você lê e faz está submetido à sua fé. Se você creu de fato, né, você sabe que tudo está dentro de Deus e nada dele escapa. Se nada dele escapa, como você pode dizer que essa filosofia grega escapou de Deus? Não escapou. Então, eu vou ler e eu quero entender o que aquilo tem a ver com o meu Deus. Por que o meu Deus deixou com que aquilo acontecesse? Por que ele não se revelou àquele povo como ele estava se revelando aos profetas um pouquinho distante dali, né? E aí você começa a perceber que aquilo no qual as filosofias pretendem chegar, no fundo, é o conhecimento do próprio Deus. Só que eles não tinham os meios que nós hoje temos por causa da vinda de Cristo.
Platão, quando diz que existe um bem supremo de onde tudo emana, que existe uma verdade suprema de onde tudo emana e que nós não conseguimos enxergar ela direito, porque ela brilha muito, nós não conseguimos saber de onde ela vem. De quem você acha que ele está falando, cara? Você está entendendo? Platão não sabia que estava falando do Deus dos cristãos. Mas, sem querer, era esse Deus que ele estava buscando quando ele dizia: olha, existe um bem supremo, uma verdade suprema. Depois vem Cristo e diz: eu sou a verdade. Como é que alguém é capaz de dizer que não existe nada de bom nesses conhecimentos, sendo que Deus deixou que esta coisa acontecesse? Inclusive, quando você lê esses outros conhecimentos, né, filosofia grega, etc., várias outras coisas, qualquer tipo de conhecimento, você vai ver que isso te ajuda a entender a narrativa bíblica. Por exemplo, quando você ouve lá na sua igreja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer que Jesus é a verdade? O que quer dizer Jesus é a verdade? Me explica o que significa isso. Né? A maioria das pessoas não sabe explicar o que significa Jesus ter dito que ele é a verdade. Por que a maioria das pessoas não conseguem explicar? Porque a maioria das pessoas não sabem o que é a verdade. Então, a verdade é uma coisa e Cristo falou: eu sou esta coisa. O que é a verdade? A maioria das pessoas não sabe. Por que elas não sabem? Porque o conceito de verdade foi definido lá na filosofia grega, antes da Bíblia ser formada. Cristo, quando diz eu sou a verdade, ele sabia o que ele estava dizendo e ele sabia que seria entendido, porque a busca da verdade já vinha sendo cultuada, só que não da forma perfeita. A forma perfeita acontece quando Cristo vem e revela essa pessoa da verdade, esse bem supremo que Platão dizia, encarnado numa pessoa. E aí nós conseguimos entender do que é que aquilo estava falando. Entende? Então, a filosofia grega, ela dá inclusive o contexto, né, para estas coisas. E, enfim, matemática vai te ajudar a entender o texto bíblico. Todos os conhecimentos submetidos à sua fé só vão servir para expandir ainda mais a sua fé. Entender ainda mais o Deus ao qual você crê e ao qual você serve e no qual você crê. Não é assim? Aí você diz: ah, Vitor, mas se eu buscar assim esse conhecimento de Deus amplo mesmo e ler outras coisas e não só a Bíblia, né? Meus líderes, as pessoas da minha igreja, eles vão olhar torto para mim, etc. Bom, aí eu tenho uma pergunta para você, né? Você quer mesmo conhecer a Deus ou você quer agradar essas pessoas que estão ao seu redor? Essa é a pergunta. Tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a verdade é ciumenta. A verdade é ciumenta. Não dá para você ser amigo da verdade e querer ser amigo de todo mundo ao mesmo tempo. As pessoas que rejeitam a verdade vão rejeitar quem busca a verdade. Olha só, eu não estou dizendo que as pessoas que te olham torto, né, elas estão rejeitando Cristo, não é isso. Porque na verdade essas pessoas até têm uma intenção boa de te proteger, etc, né? Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, né? Você precisa tomar a decisão se você vai paralisar diante da opinião dessas pessoas e fazer desta opinião dessas pessoas um Deus para você, né? Porque quando você serve a opinião das pessoas, quando você se reporta à opinião das pessoas,
você está fazendo da opinião das pessoas o seu Deus. Então você vai precisar decidir se é a este Deus que você criou, chamado opinião das pessoas, que você vai servir, ou se é ao Deus caminho, verdade e vida, alfa e ômega. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nos movemos, cremos e somos. Em quem você, a quem você quer se submeter? Não é? Quando Cristo disse que por conta dele, pais e filhos, né, entrariam em guerra, né, pais e filhos se separariam por conta dele, era isso que ele estava querendo dizer. Quando ele diz, eu vim para colocar os pais contra os filhos. Ele não está querendo dizer que ele vai fazer o pai brigar com o filho. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que quando alguém, né, crê nele, isso implica em ser rejeitado por muitas pessoas. Inclusive por algumas das pessoas que dizem que também creem nele. E pode ser até que essas pessoas creem. Só que por conta de você querer se aproximar mais e conhecer mais, nasce nelas uma espécie de rejeição contra você. Porque elas não querem, no fundo, deixar com que você suba o nível. Tá? Se você... Provavelmente você já ouviu alguma coisa a respeito, né, de Noé. E o porquê que o dilúvio aconteceu. Porquê, entre aspas, né? Mas tem uma analogia ali na história de Noé que é o seguinte. Noé foi achado justo no meio de uma geração desgraçada. Tá entendendo? E uma vez que existe um justo, e uma vez que existe um padrão mais alto, Deus, né, tem que vir e fazer justiça. Ou seja, uma vez que alguém eleva o padrão, isso não é que exige de Deus uma ação, mas Deus olha para isso e ele precisa ser justo com essa pessoa. Então, o que acontece? Ou essa pessoa começa a se destacar, né? Ou, por conta do nível dessa pessoa subir em relação ao conhecimento de Deus e espiritualidade, o nível das pessoas em volta começa a se revelar baixo, né? E isso implica consequência para essas pessoas. Portanto, quando a massa perceber que você está tentando ganhar mais conhecimento de Deus, é natural que haja um movimento de rejeição. Porque é o seguinte, na verdade, inconscientemente, o psicológico dessas pessoas estão com medo do que você pode virar. Elas estão se sentindo ameaçadas pela sua busca por grandeza, vamos dizer assim. Pela sua busca por uma proximidade do que é perfeito, do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. E quando você começa a anunciar que você está buscando esse conhecimento da forma mais ampla possível, se dedicando àquilo, né, da forma mais ferrenha possível, isso apresenta um risco para elas. O risco da sua, entre aspas, muitas aspas aqui, da sua grandeza, né? Não no sentido de perfeição, mas no sentido de melhora, né? No sentido da sua melhora, evidenciar o baixo nível delas. Ou seja, você vai começar a buscar conhecimento, você vai perceber que as pessoas ao seu redor eventualmente vão começar a te rejeitar, né? Meio que indiretamente. E algumas vão te aceitar e vão querer aprender com você. Outras vão querer te ensinar porque são mais sábios que você e percebem que você está buscando mais conhecimento, né? E um outro grupo vai te rejeitar. Esse grupo que vai te rejeitar é o grupo dos que te temem. E temem porque eles percebem que você está alçando voos maiores. Não é assim? Então,
a respeito dessas pessoas você tem que fazer uma escolha, né? E eu falo novamente aqui a frase, que a verdade é ciumenta. Ela diz assim para você: você quer ser meu amigo e amigo dessas pessoas ao mesmo tempo? Então não vai dar. Ou você me aceita e segue a mim e me conhece, né? Ou você se rende à opinião do grupo de referência, do seu grupinho. É basicamente isso que Jesus está falando quando ele diz: eu vim para colocar o pai contra o filho. Ele está falando: ó, quando você crê em mim, se prepara, porque, né, quando você começar a entender algumas coisas a meu respeito, se prepara, porque você vai ser rechaçado. Então, esse aqui é o desafio. Eu espero que tenha ficado claro a importância do entendimento e do conhecimento para a fé. E espero que você busque esse conhecimento. Valeu? Até a próxima.